E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nessa aula a gente vai aprender como reconhecer e como identificar números decimais, ou seja, o que são números decimais. Bem pessoal, para você reconhecer facilmente o número decimal, saiba que geralmente ele estará acompanhado de uma vírgula. Por quê? Porque à esquerda dessa vírgula você tem a parte inteira do número decimal e à direita dela você terá a parte decimal desse número decimal. É meio redundante, mas é assim mesmo que a gente fala, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos, olha só. Nós temos aqui 3,2, 4,15, 12,128 e o 20. Vamos conversar aqui rapidinho sobre esses números. Se você reparar bem, esse primeiro número, o 3,2, ele tem apenas uma casa decimal. Por quê? Porque após a vírgula só existe um algarismo. Assim como o 4,15, ele possui duas casas decimais, pois após a vírgula nós temos dois algarismos. Assim como o 12,128, ele possui três casas decimais, justamente porque após a vírgula nós temos três algarismos. Vamos deixar aqui o 20 quieto por enquanto, que a gente vai já conversar sobre ele, tá bom? Bem, quando você tem apenas uma casa decimal, nós temos aqui então a parte decimal. Quando você tem duas casas decimais, nós temos aqui a parte centesimal. E quando nós temos três casas decimais, nós temos aqui a parte dos milésimos. Ou seja, como é que a gente faz então para ler esses números? Aqui eu tenho 3,2 décimos, aqui eu tenho 4,15 centésimos e aqui nós temos 12,128 milésimos. Agora, por exemplo, aqui embaixo, nada impede de você ler esse número de acordo com a casa decimal que você quiser. Como assim? Se eu pegar somente o número 1, eu vou dizer que aqui esse número ele possui 12,1 décimo. Se eu pegar as duas casas depois da vírgula, eu vou dizer que esse número tem 12,12 centésimos. E pegando as três, ele tem 12,128 milésimos, tá bom? Então, a quantidade de casas decimais vai, no caso, ela vai te dar o direcionamento e o nome desse número decimal. Importante, quando a gente fala em decimal, eu tenho aqui uma parte do número inteiro, ou uma parte do número natural. Como assim? Se aqui eu tenho 0,2, imagine o seguinte, que esse número ele está dividido em 10 partes, e das 10 partes eu estou considerando apenas duas delas. Quando eu tenho aqui a parte centesimal, é como se eu pegasse o número inteiro, tá? O número todo, e dividisse ele em 100 partes. E dessas 100 partes, eu estou considerando 15 delas. Assim como se eu tiver a parte milesimal, ou seja, a parte dos milésimos, é como se eu pegasse o número e o dividisse em 1000 partes. E dessas 1000 partes, eu estou pegando 128 delas e assim sucessivamente. Agora, se o número decimal, ele geralmente é reconhecido quando ele possui vírgula, por que esse 20 está aqui? Atenção, pessoal, esse 20 é o número natural, não é isso? Agora, por mais que não apareça aqui a olho nu, por mais que a gente não esteja vendo, todo e qualquer número natural, ele também pode ser escrito em forma decimal. Nele existe uma vírgula. Por quê? Porque a vírgula está aqui depois do último algarismo à sua direita. E quais são os valores das casas decimais? Ora, todas elas são iguais a zero. E aqui você pode considerar quantas delas você quiser, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Todo número natural, embora não apareça, ele possui uma vírgula, pois ela está sempre após o último algarismo à sua direita. Agora,
Pensando nisso, o que acontece? Olha só aqui rapidinho. Eu vou escrever aqui alguns números. Então aqui eu tenho 4, 4,0, 4,00, 4,000. E aí eu te pergunto, desses 4 números que eu acabei de escrever, qual deles é o maior? Bem, se você olhar assim rapidamente, tu vai pensar que o maior é esse último aqui de baixo. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque uma coisa é se eu tiver 4, 40, 400 ou 4.000. Aí nesse caso sim, logicamente que o 4.000 é o maior de todos eles. Só que aqui nesse caso, gente, todos eles possuem vírgula. Ou seja, todos eles são números decimais. O que você tem que analisar aqui primeiramente? Primeiro vamos analisar a parte inteira. Lembrando que a parte inteira é o valor que vem à esquerda da vírgula. E aí todos eles são iguais a 4. E aqui nesse caso, reparem que todos os valores decimais são iguais a 0. Ou seja, se a parte decimal de um número decimal é igual a 0, a gente pode cancelar, pode esquecer. Ou seja, reparem que aqui nesse caso, então, esses 4 números, todos eles são iguais a 4. Ou seja, todos eles são iguais. Muito cuidado com essa pegadinha, tá bom, gente? Porque aqui nesse caso, essa regra, ela cai aqui na da vírgula. Que o número natural, ele possui uma vírgula sempre no final dele, embora essa vírgula não esteja aparecendo para a gente. Uma outra coisa é, quando você tem um número decimal com a parte decimal infinita. Como é que a gente faz para reconhecer isso? Eu tenho duas situações. Depois do último algarismo decimal, à direita, vai vir as reticências, ou seja, irão aparecer os 3 pontos. Ou, na parte decimal, eu tenho esse traço aqui em cima do número, tá? Ou seja, ele estará sobrelinhado, tá bom? Então, essas duas situações, elas nos representam uma parte decimal infinita. E aqui, nesse caso, a gente tem duas situações também muito importantes para você reconhecer, que é quando que um número decimal ele pode ser escrito em forma de fração ou não. Bem, gente, aqui é importante você reparar que na parte decimal tem que existir um período. O que é o período? É o número que vai se repetir sempre. Então, aqui nesse caso, olha lá, o nosso período aqui é o 18. Porque aqui eu tenho 2,18, 18, 18. E aí vem a pergunta, peraí, mas se aqui é a parte infinita, quem me garante que os outros valores decimais, todos eles serão iguais a 18? Justamente as reticências, tá? Nesse caso, não tem como existir pegadinha, gente. Se aqui sempre existe um período, as reticências, ou seja, os 3 pontos, eles irão nos garantir que toda a parte decimal será sempre igual a que a gente está vendo aqui, tá bom? E aí reparem que aqui também nós temos que o período é igual a 4, pois o número é 0,44444 e assim vai. Aqui nesse caso, quando eu tiver o traço em cima do número, é porque esse valor é o nosso período. Então aqui, embora não esteja escrito assim, é como se eu tivesse 1,7777 e as reticências, tá bom, gente? Agora, cuidado que nós temos números onde não existe período. Então, quer dizer que esses números, eles continuarão sendo números decimais infinitos. Mas a diferença para os anteriores é que esses números decimais infinitos que não possuem período, eles não poderão ser escritos em forma de fração. E nós temos aqui o número bem famoso, que é o número π, pois a sua composição ele é formado, né, pelo número 3,14, 15, 92, 65 e assim sucessivamente. Repare que não existe período, então automaticamente
depois das reticências também não haverá, tá bom, pessoal? Então é muito importante que vocês entendam como que funciona esses números decimais. Mais importante é saber que geralmente ele vem acompanhado da vírgula, onde à esquerda dela a gente reconhece e identifica a parte inteira e à direita dessa vírgula a gente identifica a parte decimal, tá bom, gente? Então a gente vai finalizando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar aqui o link com seus amigos nas redes sociais. Senta o dedo aí no like e o mais importante é você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para você. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra numa outra oportunidade. Valeu!